Boa noite, professor. Então, é a Aline e a minha dupla é a Eduarda, tá? Então, eu vou começar apresentando o nosso banco de dados, que é saúde mental e esgotamento profissional no ambiente de trabalho, tá? Então, já aqui no Orange, a gente vem aqui em File, que foi aonde a gente importou o nosso banco de dados e já selecionamos aqui o ID do funcionário ou colaborador como meta, tá? Aqui no Data Table, então, a gente consegue analisar todos os nossos dados do nosso banco de dados. A gente colocou esse data sample porque o nosso banco de dados ele tinha muitas respostas, muitos dados. E foi falado em sala de aula que é melhor fixar pouco, menos do que tem, que é mais fácil e melhor de trabalhar. Então aqui a gente veio aqui e fixou para só ser usado 300 mil, tá? Aqui em... Aqui em Select Colunas, então a gente selecionou o que a gente queria ignorar e o que a gente queria visualizar, que aqui foi as horas semanais trabalhadas e o nível de burnout. Pode se analisar ou se falar, se afirmar que aqui não pode ter nenhuma categórica para fazer essa análise. Então, por isso a gente não deixou nenhum. E aqui como meta também, novamente, fica o ID do funcionário ou colaborador. Agora sim. Aqui em processo, a gente tem a opção de normalizar os nossos dados ou não normalizar. Então, aqui, se eu quisesse normalizar, eu ia clicar aqui, né? Foi feita a análise, depois eu vou acabar mostrando a planilha para vocês. Para o nosso banco de dados, foi feito os testes e foi visto que é melhor não normalizar. Então, eu não vou normalizar, vou deixar sem marcar nada aqui. Aí aqui o nosso data table, no caso, ele apareceria os dados normalizados, se eu tivesse normalizado, mas no nosso banco de dados ele não é normalizado. Agora, a gente vai vir aqui em distâncias, né? Aqui a gente pode selecionar euclidiano normalizado ou euclidiano sem normalizar, Manhattan normalizado e Manhattan não normalizado. Novamente falando, depois eu vou mostrar a planilha, a gente fez os testes e para o nosso banco de dados, o Manhattan sem normalizar é o melhor. Então, por isso que eu selecionei ele aqui, tá? E agora, a gente vai aqui. Aqui a gente pode ver que a gente definiu dois grupos. Então, o C1 e o C2, tá? A gente definiu esses dois grupos para analisar. Agora, a gente vai pro Blocksploit. Então, aqui no Blocksploit, a gente vai perceber se as variáveis que a gente escolheu são boas. Então, analisando aqui, a gente percebe que o T ele é alto e o P ele é baixo. E aqui também. Aqui ele não fica tão bom, mas aqui a gente percebe que eles não se sobrepõem. Então, que isso é bom. Aqui já a gente selecionou esses dois aqui como MEA e o ID do funcionário como Crocanet, né? Aqui no Blocksploit, aqui no Silhouette Plot, a gente consegue ver os nossos dois grupos, né? E a gente percebe também se a gente acaba percebendo se todas as respostas, todos os funcionários foram agrupados num grupo certo, né? E a gente percebe que aqui no C2 tiveram alguns funcionários que foram agrupados no grupo errado. E já no C1 a gente percebe que não tem nenhum. Mais pra frente a gente tentaria melhorar, né? Para que não tenha nenhum classificado errado. Aqui no Violin Plot, então, a gente percebe o quê? Aqui onde ele tá mais gordinho é onde tiveram mais respostas concentradas. Então, foi mais aqui no meio. Para as pontas, a gente percebe que não, e é mais aqui ó, no meio também. Aqui eles ficam bem parecidos. E aqui ele já fica um pouco diferente. A gente percebe que aqui, novamente, onde teve mais respostas.
Agora, a gente vai vir aqui, porque a gente pode analisar, né, aqui nesses aqui, a gente selecionou o grupo. Então, aqui eu selecionei o C1. E aqui eu vou ver só os dados do C1. Aqui, a mesma coisa. Eu selecionei só o C2 e aqui eu vou ver as respostas só do C2. E aqui no nosso data table, a gente consegue ver os dados dos nossos dois grupos, do C1 e do C2. Então, como eu tinha falado que eu ia explicar a planilha no final, então aqui a gente fez todos os testes no Orange, né, e a gente colocou o resultado aqui. Então, do C1 e do C2, aí eu cliquei normalizado, então do grupo 1 deu esse valor, C2 esse, da sem normalizado deu esses aqui, Manhattan normalizado, e a gente fez a média dos dois, né? E a gente conseguiu chegar na conclusão que o Manhattan era o melhor para se utilizar no nosso banco de dados. Então, por causa deste valor aqui, a gente selecionou lá no Orange o Manhattan, né? E aqui também a gente percebe que o Manhattan é o melhor a ser utilizado no nosso banco de dados. Então, por isso, retornando ao Orange, por isso que aqui a gente não normalizou e o porquê que aqui a gente selecionou o Manhattan, tá? A gente fez todos os testes aqui, selecionando todos eles para fazer a média aqui no Excel para chegar na conclusão que o Manhattan era o melhor para o nosso banco de dados. Boa noite, Bid. Então, continuando aqui pela minha parte, vamos começar pelo process, pré-process, né? Aqui a gente selecionou o Normalize Features, porque nós queremos nossos dados normalizados. Então, boa noite, Bid. Eu vou continuar fazendo aqui minha parte do trabalho. Aqui a gente tem aqui a gente tem o caminhos. Então, eu configurei o algoritmo definido em 3 clusters aqui. Ou seja, os dados serão divididos em 3 grupos com características semelhantes. Também mantive aqui no Normalize Comum Columns, que foi para evitar que variáveis com escalas maiores influenciem mais no resultado. Então, aqui nós conseguimos ver o resultado da clusterização no gráfico de dispersão. O eixo horizontal mostra horas trabalhadas por semana e o eixo vertical mostra o nível de burnout. Então, as cores representam os 3 grupos identificados pelo Cummings, permitindo visualizar perfis diferentes dentro da amostra. Então, aqui a gente vai para o grupo by. Então, nessa etapa, a gente utilizou o recurso grupo by para agrupar os dados de acordo com os clusters criados. Assim, foi possível a gente calcular a média das horas trabalhadas e o nível de burnout em cada grupo, facilitando a comparação entre os perfis que a gente identificou dentro dessa pesquisa. Aqui, no Blogspot, a gente utilizou para comparar as horas trabalhadas por semana entre os 3 clusters que a gente fez ali. Então, é possível observar que o C1 trabalha menos horas, enquanto o grupo C2 e o C3 apresentam médias altas, mostrando diferenças claras entre os perfis identificados. E, para finalizar, o Silhouette Plot, que a gente utilizou para avaliar a qualidade dos agrupamentos. Deixa eu colocar para cá a qualidade dos agrupamentos formados. Então, ele mostra quando cada funcionário está bem encaixado dentro do seu cluster
e quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 1, melhor é o encaixe daquele ponto no grupo. Quando o valor fica próximo a zero, significa que aquele funcionário está mais perto da divisão entre dois grupos. Já valores negativos, eles indicam que ele poderia estar em um grupo inadequado. Nosso resultado aqui apresenta valores positivos da silhueta. O primeiro teve média em torno de 3,51, o segundo teve de 4,16 e o terceiro teve de 405, né? Então, isso indica que os grupos tiveram uma separação razoável. Então, o segundo foi que apresentou uma maior média, ou seja, foi um grupo que ficou mais bem definido. O 1 teve a menor média, então mostra que alguns pontos ficaram mais próximos da fronteira entre os dois grupos. Então, de forma geral, mostrou que a divisão entre os três foi aceitável e ajudou a confirmar que os agrupamentos fazem sentido para a análise.